Nós vamos estar falando hoje sobre escolhidos por Deus. Você acredita que você é escolhido por Deus? Quem aqui acredita escolhido? Quando que você acha que começou essa escolha? A Bíblia diz em Efésios 1:4 que essa escolha aconteceu antes de você nascer. A Bíblia diz que Deus escolheu você nele antes da fundação do mundo. Então diga para alguém do lado: você é mais velho do que você imagina, irmão. Então Deus escolheu você antes de você nascer. E isso é muito legal. Então você não é um acidente existencial, né? Pastor, tentaram me abortar. Isso é o mais legal, é o mais melhor de bom, é que não conseguiram porque Deus já havia escolhido você. Agora olha aqui para minha gravata. Tem um detalhe muito interessante acerca do escolhido. Primeiro, nenhum escolhido é esquecido. Amém? Você pode ser esquecido por alguém, você pode ser esquecido pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu pastor, pelo seu líder, pelos seus filhos. Você pode ser esquecido pelo melhor seu amigo, quando fez um aniversário, quando casou, quando fez uma festa, não te convidou para o churrasco. Agora, você nunca é esquecido por Deus. Amém? A Bíblia diz: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, todavia, se ela for tão insana que ela esquecer, diz o Senhor, eu todavia não me esquecerei de você. Amém? Então diga comigo: nenhum escolhido fica esquecido, mas todo escolhido fica escondido. O fato de você não ser esquecido não significa que você não terá que passar por um período escondido. Deus vai esconder você para Ele. Amém? Então, irmão, não se exponha muito não. Você precisa estar tão escondido em Deus que alguma pessoa, para encontrar você, vai ter que acessar Deus. Amém? 1 Coríntios 1:27 diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Tem gente que pensa: é por isso que eu sou maluco mesmo, sou nóia de Jesus. Não, irmão, não tem nada a ver com nóia, não tem nada a ver com maluquice. Vou explicar já já o que é as coisas loucas, tá? Não é o nóia. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. Não é aquele que não se alimenta, irmão. É por isso que eu sou fraquinho, porque Deus escolheu. Não, irmão, não é gente que não se alimenta da palavra, não é gente que não se alimenta das coisas de Deus, não é gente que vem no culto a cada 15 dias, uma vez por mês. Deus me escolheu porque eu sou fraquinho. Não, isso não é fraqueza, é outro nome, isso é relaxamento mesmo. Porque você não ama Deus o suficiente para querer estar com Ele todos os domingos, no mínimo. Você ainda está num período assim de amadurecimento do seu relacionamento. Porque quando você ama de verdade, você quer estar todo dia. Então não é esse fraquinho aqui. Deus escolheu então as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignoradas deste mundo. Irmão, que não está falando dos ignorantes que ignoram o conhecimento. As coisas ignoradas não são os ignorantes que ignoram o conhecimento, que ignoram a sabedoria. É outro tipo de ser, você já vai saber já. Deus também escolheu as coisas desprezadas, não os desprezíveis, que desprezam as oportunidades. Porque tem pessoa que acha que é desprezada, mas ela é simplesmente uma pessoa desprezível que despreza as oportunidades que Deus dá a ela. Ela despreza, não dá valor, deixa passar batido. Não é esse grupo que Deus está falando também. E Deus escolheu as coisas que não são, e aqui as coisas que não são, não é aquelas pessoas que se anulam para anular o propósito de Deus. Não é a pessoa que se anula, é outro grupo também. E no final, para reduzir a nada as que são. Amém. Levanta sua mãozinha para cá, cheia de dedinho, e libera uma palavra de oração para o meu coração, para a minha vida. Peça para Deus usar a minha vida para o seu coração. Peça para Deus falar contigo através de mim. Senhor, eu recebo essas orações
E eu preciso dessas orações, Pai. Eu peço que o Senhor venha falar comigo, assim também como com tua igreja. Fala conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos, aquilo que nós gostamos, mas aquilo que precisamos ouvir. Libera sobre nós aquilo que necessitamos, Pai. Nós precisamos da tua unção, nós precisamos da tua graça. Sem a tua graça, Senhor, nós ficamos apenas engraçados, ou talvez desgraçados. Mas com a tua graça nós ficamos, Senhor, ousados na tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, de verdade, que eu não venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Toma minha mente, toma meu coração. O Senhor sabe das minhas limitações. O Senhor sabe que eu me distraio fácil. O Senhor sabe que as minhas emoções às vezes atrapalham aquilo que eu tenho como propósito de ministrar. Mas que nessa noite teu Espírito Santo venha ser misericordioso e usar a minha vida, para que saiamos desse culto melhores do que chegamos. Em nome de Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. Então, em primeiro lugar, você precisa entender a escolha de Deus. E o primeiro detalhe da escolha de Deus está lá em João capítulo 15, versículo 16, quando Jesus disse que não fomos nós quem o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Ele escolheu a nós, e Ele nos nomeou e nos designou para que fôssemos e dessemos frutos. E a Bíblia diz que esse fruto, ele precisa ser permanente. Algumas pessoas acham que frutificar, irmão, é performar, é dar resultado em algumas áreas da sua vida, e principalmente na sua área profissional e financeira. Não é isso. Aqui está falando de um fruto permanente, de algo que é eterno, algo que não vai se terminar, mas que vai perdurar para a eternidade. Amém? A palavra fruto aqui que Jesus falou em João 15,16 é karpos no grego, que quer dizer algo produzido por um organismo vivo. Então não é uma organização que vai frutificar, não é o CNPJ do Ministério Teu Reino, são CPF, são pessoas. Nós, como pessoas, iremos frutificar, porque para isso fomos escolhidos por Deus. Se você entende, diga amém. Então escolha de fato é o fato de haver outras oportunidades. Lembra que aconteceu com a última eleição? Você tinha vários candidatos e você escolheu o menos pior. De manhã eu não pude falar isso porque tinha um candidato aqui que se elegeu, mas eu acho que ele vai me entender. Você, numa eleição, você tenta escolher o melhor, você tenta escolher o menos pior. Então o fato de você ter opções é isso que denomina uma escolha. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, aliás, eu quero que você nunca se esqueça, é que nós não éramos a única opção para Deus. Você não era a única opção para Deus. Deus não escolheu você porque Deus não tinha opção. Ele sentou em cima da pedra e pensou: e agora? Quem poderá me ajudar? Aí de repente você pula na frente deles e diz: eu. Não foi isso que aconteceu. Você não era a única opção para Deus. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que quando Judas negligencia o seu ministério, traindo Jesus, não só traindo Jesus, porque ele nasceu para trair Jesus, mas ele poderia sim ter se arrependido, ter voltado atrás, ter sido humilde. Mas a Bíblia diz que quando o tesoureiro da igreja, ele trai Jesus e ele se mata, ele se enforca. A Bíblia diz que tinham duas pessoas, Matias e José. Então nós, nunca esqueça isso, nós não éramos a única opção para Deus. Segundo lugar, nós não somos a melhor opção para Deus. Deus não está usando você porque você é o melhor. Deus não está usando você porque você é um destaque. E é claro que quanto mais você interagir com Deus, é claro que quanto mais você levar a sério o chamado de Deus, mais Ele vai te usar, mais você vai frutificar, mais você vai receber convites, mais você vai pregar, mais você vai cantar, mais você vai fazer. Mas entenda, nunca esqueça, não somos a melhor opção para Deus. Não é assim que acontece na escolha. A Bíblia diz que o povo pediu um rei. 1 Samuel capítulo 10, o povo pede um rei,
capítulo 9, 10. E aí Deus escolheu Saul para ser rei. Saul tinha tudo para dar certo. Ele era alto, bonito, forte, inteligente. Começou bem. Começou recebendo uma unção do profeta Samuel no capítulo 10, versículo de número 2. Recebeu uma profecia de que ele seria tomado pelo Espírito de Deus e que ele se mudaria em outro homem e se tornaria um profeta, e tudo isso aconteceu. Porém, a sua interação durante o seu ministério não foi das melhores. E aí, automaticamente, querido, ele foi substituído por alguém que você já sabe, chamado Davi. E a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 15, que quando o profeta Samuel vai falar com ele para destituí-lo do trono, destituí-lo do ministério, a Bíblia diz que Samuel olha para Saul e diz assim: ó, Deus já escolheu alguém melhor do que você. Davi sempre foi melhor do que Saul. Davi sempre foi melhor do que Saul, porque não é porque Davi não pecava, é porque Davi, quando ele pecava, ele não argumentava. O Saul, quando ele pecava, ele argumentava. Irmão, pessoas que são boas de argumento, geralmente são ruins de arrependimento. Geralmente pessoas que ficam racionalizando o seu pecado, ou transferindo a culpa para outras pessoas, são pessoas que não se arrependeram genuinamente, porque a primeira característica de um arrependimento genuíno é você se autorresponsabilizar e colocar nome ao seu pecado e se humilhar para acessar a misericórdia de Deus. Então nós não somos a melhor opção para Deus. Deus não nos escolheu porque nós éramos o melhor. Um dia até o diabo tentou me iludir, e eu quase me iludi. E eu disse para Deus: eu devo ser uma pessoa assim acima da média, porque eu escrevo livros, eu prego direitinho, até dou uma arranhada na música, meio que fora do tempo, mas arranho, imito a voz do Fernandinho. Então eu devo ser um cara assim bem legal. E Deus disse: não, você é o pior tipo de crente que existe. Eu disse: não, o senhor está brincando. Ele disse: não, irmão, não brinco não, é verdade. Você é o pior tipo de crente que existe. Você é uma criança arteira. Você tem que estar toda a vida com brinquedinhos, para não fazer arte, para não ficar quebrando coisas. Então quando você vê alguém que é muito usado por Deus, entenda, essa pessoa não é melhor que você. Talvez ela seja até pior, tão ruim, que Deus tem que estar usando ela para que ela não faça besteira. Amém? Terceiro lugar, não seremos insubstituíveis para Deus. Não seremos insubstituíveis. Se nós morrermos, ou se nós negligenciarmos intencionalmente o nosso ministério, Deus vai colocar alguém no nosso lugar. E deixa eu te falar, e Deus gosta até mesmo de dar uma humilhadinha. Quando você lê 1 Reis, capítulo 18 e 19, bateu uma crise existencial em Elias, e ele disse: Senhor, todos pecaram, só eu fiquei, todos adoraram Baal, só eu fiquei, Senhor. Quando ele falou isso pela primeira vez, Deus tolerou. Quando ele fala isso pela segunda vez, aí Deus disse: irmão, vai lá e unge Eliseu, filho de Safate, profeta em teu lugar. Diga para alguém do lado: nós não seremos insubstituíveis para Deus. Então leve o seu chamado a sério, interaja com o seu chamado, e aproveite o privilégio que Deus está te dando em inseri-lo, em ter escolhido você para o seu chamado. Aproveite isso, irmão. E aí a Bíblia diz que Eliseu fez o dobro de milagres de Elias. E o último que ele fez, assim, para humilhar a biografia de Elias, ele fez depois de morto. Toda pessoa, irmão, que pensa que é insubstituível, Deus substitui essa pessoa por outra pessoa que vai dar um resultado muito melhor do que essa pessoa. Nesse texto existem duas coisas que Deus gosta de confundir. Quantas coisas? Quem está no culto comigo? Quantas coisas? Primeira é a sabedoria, e a segunda é a força humanas. Deus gosta de confundir a sabedoria das pessoas, a sabedoria humana, e também Deus gosta de confundir a força humana.
Por isso o texto começa dizendo no versículo 27 do capítulo 1 de 1 Coríntios, dizendo: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quando você lê 2 versículos anteriores, o versículo 25, Paulo falando nesse contexto aqui desse texto, ele diz que a sabedoria de Deus, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Olha só, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. De manhã, quando eu entrei para fazer aqui a apresentação depois do louvor, e eles cantaram exatamente essa canção, falando que Deus é santo, eu disse o seguinte: a santidade de Deus é uma manifestação da sua loucura. Por quê? Como que um Deus santo, irmão, vai habitar dentro de um energúmeno como nós? Como que um Deus santo vai morar dentro de um pecador como nós? Deixa eu fazer uma pergunta: alguém moraria aqui dentro de uma casa suja? Uma casa imunda? Uma casa toda bagunçada? Foi isso que ele fez. Ele não disse: Espírito Santo, vai lá, faz uma faxina para depois eu entrar. Não, irmão, ele já entrou dentro de você e começou a botar as coisas no lugar, começou a arrumar a bagunça que o diabo fez, colocou você debaixo do chuveiro da graça e deu um banho com o seu sangue, e aí nos santificou na sua loucura. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, porque a loucura fez o rei morar dentro de um súdito, fez um senhor morar dentro de um servo, fez um santo morar dentro de um pecador, fez um criador morar dentro de uma criatura. É a loucura de Deus. Então não se ache, irmão, só porque você tem uma memóriazinha boa, só porque você tem algumas habilidades, algumas áreas da vida, não se ache, não. Quando você lê a Bíblia em João capítulo 3, Deus então começa a falar com um dos homens mais sábios da época, chamado Nicodemos, o mestre da lei. E aí Deus lhe dá uma sarrada em Nicodemos e diz: você precisa nascer de novo. Ele diz: mas como assim? Vou entrar no ventre da minha mãe, nascer de novo? Jesus olha para ele e diz: como é que você, sendo o mestre da lei, não entende essas coisas, que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus? Deus estava tirando o mestre para R$2. E eu gosto disso, irmão. Eu gosto disso. Ele respondeu no capítulo 10, no versículo 10 do capítulo 3. Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e tu não entendes essas coisas? Tem coisa que você vai entender lendo. Amém? Então diga para alguém do lado e leia a Bíblia. Tem coisa que você só vai entender lendo, mas tem coisa que mesmo lendo você só vai entender se Deus revelar para você. E Ele não revela algumas coisas para arrogantes. Ele não revela algumas coisas para pessoas que estão com seu nível de achômetro muito elevado. Mateus capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: graças te dou, Pai, porque o Senhor oculta algumas coisas aos sábios e entendidos, mas revela aos pequeninos. Seja pequenino, irmão. Quanto menor você for na sua consciência existencial, mais rápido você consegue ficar cheio da sabedoria, da unção e da graça de Deus em sua vida. A segunda coisa que Jesus gosta, que Deus gosta de humilhar, é a força humana. Ainda no versículo 27, a Bíblia diz: porque Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. De novo, voltando ao versículo 25, Paulo diz: porque a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. A fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Em 2 Coríntios 12, 9 está escrito: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, irmão, não tenha medo de ser fraco. E não pense que o fato de você ser fraco, isso vai atrapalhar o que Deus tem para você.
Pastor, mas quando eu me sentir fraco, como eu faço? Quando você se sentir fraco, compense com a fé. Quando você não tiver força, compense com a fé. Porque você e Deus, e você com seu coração encharcado de fé, você transpõe qualquer barreira. Amém? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada acerca de um dos homens mais fortes da Bíblia, é o Golias. Um homem forte. A história dele está em 1 Samuel capítulo 17. Olha o que diz o versículo 4: então saiu do arraial dos filisteus um campeão, cujo nome era Golias. Fala para mim, Golias. O nome Golias no hebraico quer dizer forte. Mas é engraçado e interessante que o nome Golias no grego quer dizer passagem. Pastor, o que isso quer dizer? Quando você lutar com seus Golias, e você vai enfrentá-los, e você não tiver força para lutar com ele como forte, vai em nome daquele que é mais forte que você, e esse Golias será apenas uma passagem na sua vida. Todo Golias passa. Todo Golias passa. Amém ou não amém? Diga comigo amém. Pastor, como é que Davi fazia isso? O Davi ora no Salmo de número 6, versículo 2, as seguintes palavras: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Olha aqui para mim. Você sabe por que você não ora? Não pelo menos como deveria? Porque você se sente mais forte do que você realmente é. A oração é um reconhecimento da sua fraqueza. As pessoas não oram porque elas estão fortes, elas oram porque elas estão fracas. E elas oram porque elas desenvolveram uma consciência de necessidade. Olha aqui para minha gravata. Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra oração na etimologia grega é parakteon, que quer dizer pedir ajuda de alguém. Quando você não ora, sabe o que Deus, sabe qual a mensagem que você está mandando para Deus? Deus, eu não preciso da sua ajuda, eu resolvo sozinho. Quando você vai fazer algo sem oração, você está dizendo para Deus: deixa para mim que eu mato no peito. Talvez quando Pedro olhou para a água, pensou: o que? Água? Conheço, ó, isso aqui é o meu território. Querido, Ayrton Senna morreu na pista, Pedro afundou na água. Porque quando você vai em nome da sua força, quando você vai em nome do seu entendimento, você vai afundar nos terrenos que você mais domina. Então tome cuidado e comece a orar um pouquinho mais, dizendo para Deus: eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda. Eu vou ler de novo, irmão, grava esse texto aí. Salmo de número 6, versículo 2. Ele orou dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou fraco. É por isso que Davi era homem de oração, porque ele reconhecia a fraqueza dele. E toda pessoa que reconhece a fraqueza dela, ela tem humildade para pedir ajuda de quem é mais forte do que ela. E não tem ninguém mais forte do que o Deus que nós servimos. Aleluia, aleluia. Uma coisa que Deus gosta de reduzir a nada: o orgulho humano. Por isso a Bíblia continua dizendo: Deus escolheu as coisas ignoradas deste mundo, e as desprezadas deste mundo, e as que não são, para reduzir a nada as que são. Se tem uma coisa que Deus gosta, irmão, é de humilhar o orgulho, é de reduzir a nada. Por isso que a Bíblia diz, irmão, Gênesis 1:1, no princípio... Aqui não lê a Bíblia, vou tentar aqui. No princípio criou, diga comigo, criou. E a palavra criar ali na etimologia hebraica é bara. Fala comigo, bara. Você sabe o que significa? Você sabe o que significa bara? Criar a partir do nada. Olha aqui para mim. Quando o diabo disser para você assim: você não vai conseguir porque você não é nada. Aqui já entendeu. Quando alguém dizer: quem é você? Você não é nada. Diz assim: o meu Deus é poderoso para pegar o nada e transformar num tudo.
eu e Deus seremos a maioria. Eu e Deus venceremos as batalhas. Eu e Deus mudaremos a nossa história. Eu e Deus mudaremos a história da minha casa, do meu casamento, da minha empresa, do meu ministério, da minha igreja, da minha cidade, da minha nação. Eu e Deus faremos, em nome de Jesus. Olha Deus humilhando, olha. Daniel capítulo 4, versículos 30 a 31 diz assim: falou o rei. Que rei, pastor? Nabucodonosor. O nome, quem está grávida aí, esperando menino, não bote Nabucodonosor. Nabucodonosor, que nome lindo, né, gente? Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia, a grande Babilônia que eu edifiquei? Olha só, gente, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade. Ei, cuidado com os frequentes usos dos pronomes pessoais. Eu, meu, minha. Tome cuidado com isso. Você pertence a um reino. Você não é dono de nada, você é mordomo de tudo. Nada é seu, tudo é do rei, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O fato de você não ter consciência de reino faz com que você se sinta dono de algumas coisas que Deus emprestou para você usar, mas que você não levará no caixão, porque não são suas. Olha só, depois que ele deu essa crise de superego, olha o que aconteceu. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. Tome cuidado aquilo que o céu está falando a você, irmão. Tome cuidado aquilo que o céu está sinalizando para você. Caiu uma voz do céu e disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor. A palavra Nabucodonosor, o nome Nabucodonosor é Nebo, protege o meu reino. Nebo, divindade babilônica, protege o meu reino. Não protegeu, porque o final do texto segue dizendo que Deus falou: passou de ti o reino. E quem conhece o livro de Daniel, e eu te aconselho a conhecê-lo, só tem 12 capítulos, se não me falha a memória, você lê bem rapidinho. Leia essa história aqui, e você vai ver que Nabucodonosor foi acometido de uma doença chamada zoantropia, ou seja, uma doença onde a pessoa começa a se comportar e a se sentir como se fosse um animal. Eu acredito que isso hoje está sendo cada vez mais comum, porque os seres humanos têm adotado uma postura de dar vergonha aos animais. E aí a Bíblia diz que por 7 anos ele ficou recebendo sereno sobre a sua cabeça. Cresceram tipo que plumagem de aves, suas unhas cresceram e ele foi pastar. É isso que Deus faz, irmão, com quem se exalta. É isso que Deus faz com quem não reconhece o que está onde está. É porque Deus o colocou. A Bíblia diz que todas as pessoas que estão em eminências foi porque Deus colocou ali. Então eu quero liberar uma palavra ao seu coração, querido. Deus vai te colocar em muitos lugares eminentes. Deus vai colocar em muitos lugares de eminência. Deus vai te colocar em muitas rodas. Deus vai te colocar em muitas mesas. Deus vai te colocar em muitos altares. Deus vai te colocar em muitos lugares. Agora, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Seu coração não é cofre. Se o teu dinheiro aumentar, se a tua riqueza aumentar, entenda e fale para o seu dinheiro que ele é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor, que o seu coração é o trono aonde só o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores merece habitar e ser adorado. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero falar para vocês sobre 5 coisas que Deus gosta de escolher. Diga para alguém do lado ali, diga para alguém do lado: é nós. Nós estamos nesse grupo, irmão. Os louquinhos de Jesus, os fraquinhos para Jesus, os ignorados para Jesus, os desprezados para Jesus, e aqueles que são tratados como nada. Primeira coisa, querido, que Deus gosta de escolher
são as coisas loucas. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, ou seja, aquilo que o mundo chama de loucura, a Bíblia chama de ousadia. Estava lendo, botei lá de um Google sobre alguns gênios que foram tratados como loucos. Albert Einstein, né, que foi tratado como louco. Alexandre Graham Bell, quando disse: eu vou inventar um aparelho que a gente fala aqui, a pessoa escuta lá, você é louco. Thomas Edison, quando disse: eu vou inventar um negócio para a gente aperta aqui, acende tudo, você é doido. Então, irmão, toda pessoa ousada, toda pessoa que se move em revelações de Deus, toda pessoa que ela não quer muita coisa de Deus, ela só quer tudo, ela não abre mão de nada, nem uma unha ela vai deixar para o faraó, para o Egito. Ela vai ser tida como louca. Muitas pessoas já me disseram: pastor, você é louco por ter feito isso, você é louco por ter feito isso, você é louco por ter feito isso. Ei, irmão, de médico e de louco todo crente tem um pouco, amém? E eu prefiro ser o louquinho de Jesus do que o certinho de Satanás. Todo certinho, como é que é? Politicamente correto, mas não faz nada, não produz nada. Irmão, então eu já prefiro ser do jeito que eu sou. Eu não estou aqui me auto-justificando, só um pouquinho. 1 Samuel capítulo 21, versículos 10 a 15. O Saul começa a perseguir Davi, e aí o Davi começa a fugir, porque você precisa ter inteligência para fugir de algumas pessoas. E aí, meu irmão, Davi começa a fugir, e ele se refugia dentro dos filisteus. Só que os filisteus já conheciam os poderes bélicos, o poder de guerra de Davi, general Davi. O próprio campeão deles havia sido morto por Davi. E o Davi então de repente ele tenta entrar lá em Gate. E aí disseram: o guerreiro Davi está lá, agora está querendo habitar com a gente. E a Bíblia diz que o Davi se contrafez, e ele se fez de louco. Ele começou a deixar a baba escorrer escorrer pela barba, e começou a esgadanhar na porta assim, igual um louquinho. Aí o rei de Gate disse: deixa esse doido aí. Querido, vai ter momento que você vai ter que se fazer de louco. Talvez o seu problema seja ser muito certinho. Não estou dizendo para você ser um nóia, não estou dizendo para você ser um maluco, um loucão, não, porque eu sou doidão. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando aqui de irresponsabilidade, irmão. Eu não estou falando aqui de você fazer coisa errada. Eu estou falando que existem momentos, cara, que você vai ter que usar como estratégia algumas coisas que farão com que as pessoas olhem para você e pensem: é doido. Um dia estava um doido no hospício, olhando-se para um relógio. E daí, irmão, onde tem um doido, aparece um monte de gente certa para saber o que ele está fazendo, para tentar entender. Diga para alguém do lado: ninguém entende a mente do doido. Aí o doido estava lá olhando para o relógio assim. Daqui a pouco já tinha uns 20 ao redor, né? Olhava para o relógio, olhava para ele. Aí ele perguntou assim: esse relógio está certo? Aí disseram: tá certo sim. Aí ele disse: o que ele está fazendo aqui no hospício? Então, irmão, o louco, olha, só outro louco para entender um louco, amém? Salmo 89, versículo 3, a Bíblia diz assim, Deus falando: fiz um pacto, um acordo com o meu escolhido Davi, e jurei a ele. Querido, Deus disse: eu escolhi Davi. Davi é um louco, é uma coisa louca que o mundo não quis, que eu tomei para mim. Diz para mim, irmão, um cara com 1,60 m, mais baixo que eu, quase anão, porque para ser mais baixo que eu, quase anão, enfrenta, levanta aí, irmão, vem cá, por favor, cá, Golias, que altura você tem? 1,87 m, só isso. Irmão, me decepcionou, cara, eu achei que fosse mais. Você consegue imaginar mais 1,13 m de altura? Era a altura do Golias. Imagina assim. O cara tem que ser louco ou não para lutar com um homem desse tamanho? Fala para mim. Ainda mais com uma fundinha, uma pedrinha desse tamanho.
Certa galera olhou assim para o Davi e disse: Davi, não vai que é frio, irmão. Não vai que é frio. Olha o tamanho da mão dele. Deixa eu ver o tamanho da tua mãozinha, irmão. Aqui, gente. Meu pai do céu. Aí disseram para o Davi assim: Davi, tu é louco. Olha o tamanho da mão dele, não tem como ganhar. Aí o louco, o Davi olha assim: olha o tamanho do cabeção dele, não tem como errar. Não o seu, o do Golias. Sua cabeça é proporcional, você é todo bonitão, irmão. Tá, chega e deixei a bola, pode descer. Vamos aplaudir o nosso Golias? Você tem enfrentado os seus Golias todos os dias, tem ou não tem? Você tem enfrentado os seus gigantes. Agora o pior de tudo é que às vezes um homem desse tamanho, um Golias, um gigante, às vezes está onde? Está aqui dentro. E você tem que olhar para o Golias com os olhos de Deus. Aí estava todo mundo chamando o Golias de campeão, de campeão, de campeão. Estava todo mundo chamando ele de campeão, todo mundo chamando ele de gigante. Você não vê Davi chamando Golias de gigante, ele chama de circunciso. Quem é o circunciso, pastor? Aquele que não tem a marca da promessa. Então a maneira como você trata o seu inimigo, a maneira como você denomina o seu inimigo, você vai potencializá-lo ou enfraquecê-lo. Davi não chama Golias de campeão e nem de gigante, porque campeão era o Deus que ele servia. Davi não foi na força do seu braço, ele foi em nome do Senhor dos exércitos. Eu declaro que se amanhã você sair da sua casa disposto a ir para a luta em nome do Senhor dos exércitos, a sua batalha já está vencida, a sua batalha já está garantida, a sua vitória já está escrita pelo dedo de Deus. Aleluia. 1 Coríntios 4:10, Paulo diz assim: olha, porque nós somos os loucos de Cristo. Nós somos loucos por amor a Cristo. De novo, não estou falando de nóia, de loucão, de doidão. Não, eu estou falando, irmão, de alguém que já sofre de loucura, de amor por Jesus. Olha aqui, tem algum louco de Jesus aqui? Tem algum louco por amor a Jesus aqui? Tem. Você acha que esse louco é fazer uhul? Que loucura de amor você já fez por ele? Tem gente, eu sou o louco de Jesus. Irmão, você não fez nada por ele. Cara, eu enfrentei a minha sogra por amor à minha esposa. Ela não está aí, né, irmão? Ela apanhou de mangueira, irmão, mangueira por causa de mim. Glória a Deus. E eu maximizo o assunto, porque quando eu conto essa história, eu digo que ela dizia para a mãe dela, nunca disse, mas eu digo: cada mangueirada que a senhora me dá é um beijo que eu vou dar nele. Ela nunca falou isso, mas eu inventei. Eu já falei isso com tanta frequência que virou verdade. Irmão, eu já fiz loucuras de amor pela minha esposa. Eu lembro que uma vez a gente começou a comprar bicicleta meia no namoro. Gente, isso termina, serra, vai uma roda para um lado, outra roda para o outro. A gente começou a pegar o nosso dinheiro e colocar no mesmo bolo. No namoro a gente comprou bicicleta junto. Nós compramos dois cobertores juntos. Nós compramos uma varandinha 3 por 5, 100 juntos. Compramos um lote lá no fim do final da Timbopeba juntos. Fizemos tudo junto, irmão. Loucuras de amor. Que loucuras de amor você já tem feito por Cristo? Que você tem dado para Ele, que tem feito as pessoas pensar assim: é doido, o cara é doido, ela é doida a fazer isso. Segunda coisa que Deus escolheu, coisa fraca. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. O que o mundo chama de fraqueza, a Bíblia chama de dependência. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. Alguém que na sua força não conseguiria, alguém que no seu braço não conseguiria, alguém que na sua capacidade não conseguiria. Eu acho muito engraçado algumas pessoas que vêm: pastor, como eu te acho corajoso. Eu digo: sabe de nada, inocente. Eu uso fralda geriátrica, irmão, quando tomo uma decisão. Só que a diferença é que eu não vou na minha força, eu vou na dependência de Deus. Eu não faço nada sem orar, irmão. E eu não oro para Deus confirmar.
Eu oro para Deus falar se Ele é contra. Como geralmente Ele não fala nada, eu penso, quem cala, consciente, então eu vou, irmão. Tem gente que, fala a Deus, usa a irmã Doquinha, ela tem que vir dar 3 pulinhos, dar um girinho, e aí falar. Você fica querendo que Deus fale do seu jeito, usando quem você escolheu, não vai rolar, irmão. Eu digo para Deus, se não for para eu fazer, tu me impede. E olha, eu te dou até tal dia, não estou brincando. É assim que eu acho com Deus, irmão. E quando Ele não fala nada para impedir, eu caio para dentro, sem medo, mesmo reconhecendo a minha fraqueza. Então, querido, quando você olha sobre isso, Paulo era a coisa fraca que Deus usou. Engraçado, quando você lê 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, olha que falaram acerca do Paulo. Porque eles dizem, as cartas dele são graves, ou seja, o livro do pastor já é forte demais, a pregação dele é veemente. Mas olha o que ele diz, as cartas dele são graves, são fortes, mas a sua presença corporal é fraca. Eles estavam dizendo, quando a gente conversa no tete a tete com Paulo, ele é educado, ele é tranquilo, ele até parece que é querido, mas quando ele está em cima do altar, ele vira um leão. Quando ele escreve, ele pega pesado, como um pai que quer trazer alinhamento ao coração da igreja que ele fundou. Então Paulo era esse cara fraquinho. Dizem que Paulo tinha menos de 1,60 m de altura. A biografia diz que ele era perninha torta, meio caolho. Se entende que ele tinha um problema visual, porque a igreja da Galácia, ele diz, olha, quando eu preguei o evangelho para vocês, eu preguei por causa de uma enfermidade física. E depois ele diz nessa mesma carta que ele escreveu a eles com letras grandes, letras garrafais. Então subentende que era um problema de visão que ele tinha. Quem olhava para ele dizia, é um velhinho franzino, é um homenzinho franzino. E eu chorei quando eu estava no PDP, pastor discipulando pastor, e o Douglas Gonçalves, filho do pastor Josué Gonçalves, contou um pouquinho da história de Paulo, quando ele foi numa prisão mamertina em Roma. E lá tem uma inscrição dizendo, aqui passou um homem chamado Saulo de Tarso, que foi decapitado, porque ele se recusou a adorar o imperador, e declarou que Jesus é o único Senhor. Pastor, você chorou por isso? Não, eu chorei a segunda parte agora, quando lá está uma lista de soldados, lá está uma lista de homens que trabalhavam para Roma, dizendo assim, fulano de tal morreu, o centurião morreu. O porquê? Porque por influência de Paulo, eles negaram que César era Senhor, e declararam Jesus como o único Senhor. Querido, Deus não tem problema em administrar a sua fraqueza, desde que você use essa fraqueza para você depender dEle em tudo aquilo que você faz. E deixa eu te dizer, Deus vai proteger você nas suas decisões, quando essas decisões glorificarem o nome daquele que vive e reina para sempre. Aleluia, louvado seja Deus. Levante a sua mão um pouquinho, querido, feche seus olhos. Talvez você seja a coisa fraca que Deus tenha escolhido, e a sua fraqueza tenha incomodado você, mas essa fraqueza só incomoda você, mas não incomoda Deus. Porque quanto mais você reconhece a sua fraqueza, mais você reconhece a necessidade de ter um Deus que é forte, morando dentro de você. Aleluia. Atos capítulo 9, versículo 15, está escrito, o Senhor falou a Ananias, vai, porque este quem? Paulo. Diga comigo, Paulo. A palavra Paulo no grego não, no latim, a palavra Paulus no latim, quer dizer pequeno. Toda pessoa que se sente pequena, ela reconhece a sua fraqueza, porque este Paulo é para mim um vaso escolhido. Diga comigo, vaso.
Você sabia que há 200 tipos de barros que existem, mas só apenas 8 tipos de barro dá para fazer vaso? Pastor, como é que funciona? O oleiro vai lá, ou ele compra o barro, ou ele vai lá e tira de um lugar e traz, e ele coloca esse vaso, esse barro, debaixo de uma lona preta, porque antes de ir para o forno, para se transformar em vaso, esse barro ele precisa diminuir, porque dentro ele vem cheio de oxigênio, de ar, bolinhas de ar, de líquido. Ele vem com algumas pedrinhas, então ele precisa ser pisado, ele precisa ser amassado, porque se ele for para o forno, antes de passar por esse processo de ser pisado e diminuído, e de perder, de tirar de dentro dele tudo aquilo que não precisa, tudo aquilo que vai atrapalhar quando ele for virar um vaso no forno, isso vai rachá-lo com facilidade. Eu falei aqui que todo o escolhido passa pelo processo do escondido. Talvez Deus tenha escondido você debaixo de uma lona preta, e você pensa, acho que o meu fim chegou, meu ministério acabou, já fiz o que tinha que fazer, já dei o que tinha que dar, já fui bananeira que deu cacho. Essa palavra aí, ou é do diabo, ou é cognitivo, é de você mesmo, da sua matraca, da sua mente mentindo para você. E esse barro está ali então debaixo daquela lona preta. Por que lona preta, pastor? Para não pegar raios de sol, porque senão atrapalha. Tem momentos na sua vida que você não vai sentir o sol da justiça acessando a sua vida. A Bíblia diz no Salmo 84, versículo 11, que Deus é um sol. Tem momentos que parece que nem Deus parece que está chegando até você, só parece, é que Ele botou você debaixo da loninha preta dele. Ele está preparando você, querido, e Ele está terceirizando com pessoas para pisar em você, porque o oleiro não pisa, ele contrata gente para pisar, e diminuir, e preparar. Mas na hora certa, esse barro, ele vai ouvir um tropelo, vai ser o oleiro se aproximando, tirando a lona e dizendo, agora você está pronto, agora você está pronto para vir para a minha mão. E tem mais uma coisa, se você quebrar, eu não vou substituir você por outro não, eu vou fazer da mesma massa um vaso novo. Então se prepare para viver um novo tempo e uma nova história de Deus, mesmo você sendo barro, mesmo você sendo fraco. Talvez você até queria ser um vaso de ouro, talvez você até queria ser um vaso de prata, um vaso de ferro. Não, você é barro, irmão. Você não pode cair, porque quem cai quebra. Então a Bíblia diz, quem está de pé, cuida para não cair. Bora lá. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, comigo não crentes, e os reis, diga elite. O som está chegando aí, irmãos? Para levar o meu nome perante os gentios, diga não crentes. Porque tem crente que só sabe pregar para crente. Tem crente que só é sal no saleiro. Aqui profetiza, aqui vê anjo, aqui vê isso, aqui fala, aqui prega, aqui canta, mas nunca ganha ninguém para Jesus, não fala dele para ninguém. Ele também vai levar o meu nome perante os reis, diga comigo elite. Porque tem crente que acha que Deus só vai salvar pobre. Tem gente que pensa que o rico vai para o inferno porque é rico, e o pobre vai para o céu porque é pobre. Irmão, o que eu conheço de rico humilde e de pobre orgulhoso, você não tem noção. Tem pobre que é tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que quando você vai ajudar ele diz o quê? Não precisa. Esses dias eu semana retrasada, saí com um rico aqui da igreja para jantar. Aí eu fui fazer graça. Na hora de pagar a conta, ele disse, deixa que eu pague. Ele disse, tá bom. Irmão, se é o pobre, sabe o que ele diz? Não, vamos rachar o refri, vamos rachar o pepão.
Quanto é que dá o pepão? É 15? 7,50 para cada um. Vamos rachar o pepão. Irmão, estou falando besteira aqui? Querido, a gente precisa entender. Olha, irmão, me ferrei bonito, mas tudo bem. E o Paulo também levaria a palavra para onde? Para os filhos de Israel, ou seja, para os crentes. A gente quer ganhar alma, amém, irmão? Não querem? A gente quer ganhar alma, amém, irmão? Mas a gente também quer cuidar de quem já está aqui dentro. A gente também quer amar, quer visitar, quer se preocupar, quer dar alimento se precisar, remédio se precisar, roupa se precisar, calçado se precisar. Deixa eu falar uma coisa para você: se tem algum membro desta casa que está passando fome, é burrice, porque esta casa está aqui para ajudar você. Só nesta semana a gente deu bujão de gás, só essa semana a gente deu remédio, a gente pagou consulta, a gente deu. Irmão, você não tem noção do quanto nós abençoamos só esta semana. Porque eu quero ganhar muitas almas para Jesus, mas eu quero também cuidar daqueles que já estão aqui dentro. Não adianta a gente entrar por a porta da frente, a gente perder pela porta dos fundos, não. É por isso que a gente vai arrastar essas pessoas para as células, vai inserir, vai fortalecer, para essas pessoas se sentirem pertencentes a uma família de verdade, e parar de ver a igreja como um lugar para frequentar no domingo à noite, e ser uma família para pertencer durante a semana inteira. Amém? As coisas ignoradas que Deus escolheu. Quem, pastor? E Deus escolheu as coisas ignoradas deste mundo. Quando alguém te ignorar, pastor, o que é ignorar? Fazer que não viu. Você já viu alguém assim? Você vai cumprimentar, ela faz assim, faz que não viu. Quando alguém te ignorar, irmão, sabe o que você tem que fazer? Vá orar. Ora, irmão. Sabe por quê? Porque você serve um Deus que se incomoda com quando o ignorante ignora. Você serve um Deus que não vai deixar barato, querido. Amém? Pastor, mas eu não sei porque eu me sinto invisível na igreja. Eu me sinto invisível, parece que ninguém me vê aqui. Vá orar. Mateus 6,6: tu porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto. O que ele vai fazer, pastor? Ele vai te recompensar. Onde? Publicamente, ou seja, na frente daquela pessoa que te ignorou. Deus vai recompensar e reconhecer você onde? Ele poderia fazer escondidinho, mas ele não fez. Ele poderia mandar o Samuel lá no meio das ovelhas e ungir o Davi no meio das ovelhas. Não, preferiu ungir no meio dos seus irmãos. Por quê? Porque os seus irmãos achavam que eram melhores do que Davi. Querido, quando alguém te ignorar, não deixa isso azedar seu coração. Quando alguém fazer de conta que não está vendo você, você está sendo visto por um Deus que enxerga você no mais escuro da escuridão. Deus tem olhos como chamas de fogo, e eles estão contemplando você. Deus está vendo, e a recompensa vai vir em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Arão foi alguém que foi ignorado. A história dele está lá na Bíblia. Vou você ler a Bíblia inteira. Está lá em Números capítulo 17. Quando disseram para Arão: você não pode ser sacerdote. E por que é só a tribo de Levi agora que vai ser representante de Deus? A Bíblia diz que Deus disse para Moisés: chama o povo, chama 12 príncipes, representando as 12 tribos de Israel. Manda 12 não, 11, e Arão manda esses 12 príncipes escolherem um cajado, escolherem uma vara e colocarem na tenda da congregação. E a vara que florescer, é este o homem que eu escolhi. E a Bíblia diz que a vara de Arão floresceu. E a Bíblia diz que a vara de Arão deu amêndoas. Alguém aqui já comeu amêndoas? Que chique, Raica. Alguém aqui já comeu amêndoas além da rica, Raica? Comeu amêndoas? Quem aqui comeu goiaba? Goiabinha roubada no vizinho. Alguém comeu goiaba? Ô irmão, quem comeu amêndoas? Amêndoas. As nutricionistas dizem que as amêndoas são muito boas, porque elas reduzem o estresse. As amêndoas, elas evitam
o envelhecimento. Então já deu para ver que eu não estou comendo, né, irmão? As amêndoas são uma bênção, diga comigo amém. Elas são uma bênção. E aí, Números 17:5 diz: então brotará a vara do homem que eu escolher, assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel. Versículo 8 do capítulo 17 ainda de Números diz: sucedeu pois que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, ou da congregação, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores e brotara flores. A amêndoa, ela produz dois tipos de flores, olha aqui para mim: uma flor branca e uma flor rosa. A flor branca, quando você coloca na boca e mastiga, ela é amarga. Mas a flor rosa, quando você coloca na boca e mastiga, ela é doce. Isso significa que o seu ministério vai produzir dois tipos de flores: o amargo, dois tipos de fruto, o amargo e o doce. Alô? Vai ter gente na sua célula que vai ser uma florzinha amarga, mas vai ter gente que vai ser uma flor doce. Deus vai colocar ao seu lado para te ajudar. Deus vai colocar pessoas na sua vida que é uma flor amarga, para testar esse teu controlezinho de tudo. Mas Deus também vai colocar pessoas que vão somar na sua vida, que vão somar no seu ministério. E aí o que você faz com esse irmão amargo, irmão? Ame-o. E pastor, o que eu tenho que fazer com esse irmão que é docinho? Use-o. Deixa o amarguinho de canto e use o docinho, irmão. Amém? Eu acho que você não está me entendendo. A Bíblia diz então que a vara de Arão floresceu pela casa de Levi, florescia porque produzira flores e brotara flores, e dera amêndoas, e a Bíblia diz que dera amêndoas maduras. Alguém aqui já viu alguma fruta nascer madura? Fala para mim. Vocês já viram alguma fruta nascer madura? Como é que nesse caso aqui a amêndoa já nasceu madura? Quem não se frustra porque foi ignorado e espera reconhecimento de Deus, deixa eu falar uma coisa para você: Deus vai acelerar o processo na sua vida. Algumas coisas já vão chegar na sua vida prontinha para você usar. Mas eu estou esperando ainda uma amêndoa verdinha, aí eu boto para madurar, e daí eu cuido, a hora que estiver pronto. Não, irmão, ei, te prepare, meu irmão, para você acessar algumas coisas que serão resultados do aceleramento do processo de Deus. O teu Deus demorou para começar a fazer, de repente, então se prepare, porque o crescimento vai vir exponencialmente, porque Deus vai acelerar o processo. A sua amêndoa, Deus já vai te dar madura. Se você crê nisso, levante as mãos e aplauda o nome do Senhor. Coisas desprezadas que Deus escolheu, e Deus escolheu as coisas desprezadas. Quando questionaram a boa intenção de Moisés, em Êxodo capítulo 32, disseram assim: mas vendo o povo que Moisés tardara em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, diga coisa desprezada, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E aí eles pediram deuses. Quem despreza a liderança sempre vai seguir um ídolo. Toda pessoa que despreza a liderança vai seguir um ídolo. E olha o que o salmista falou no Salmo 103, versículo 23, acerca de Moisés: pelo que os teria destruído, ou seja, Deus teria destruído o seu povo, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se pusera diante dele, ou seja, se Moisés não intercedesse para desviar a sua indignação, a fim de que não os destruísse. Ei, todas essas pessoas que estão desprezando você,
na primeira oportunidade que você tiver de se vingar, não se vingue. Pastor, mas quem me viu passou na prova e não me ajudou. Quando vê você na bênção, vai sorrir. Sabe por quê? Porque vai saber que a bênção que Deus está te dando não é para sua vaidade, não é para você se vingar de ninguém, é para você servir as pessoas que não viam você como elas passarão a ver a partir desse momento. Jacó, a coisa que não era que Deus escolheu as coisas que não são. Jacó não era, irmão, ele não era o primogênito. O Jacó, ele não tinha um bom nome. O nome Jacó quer dizer suplantador, enganador. Ele não tinha um bom nome. Por isso que quando o seu pai perguntou: qual é o teu nome? Ele disse: eu sou o Esaú. Se bem que Esaú também é feio, né, Esaú? Tem mais algum Esaú? Você conhece mais algum Esaú aqui além do Esaú? Ninguém, irmão. Ainda toca com guitarra rosa. O Jacó, ele não tinha um bom nome, ele não era rico, ele não tinha um passado bonito, ele foi logrado 10 vezes pelo seu patrão. Jacó era coisa que não era. Olha aqui para mim, quando você lê a biografia de Jacó no livro de Gênesis, 51% dos 50 capítulos do livro de Gênesis é sobre Jacó. Eu não entendo, devia ser sobre Abraão, devia ser sobre Moisés, devia ser sobre Judá, de onde nasceu, descendeu o nosso Jesus, ou no mínimo sobre Davi. Ah não, Davi não era daquele tempo, né? Mas não, é sobre Jacó, irmão. Jacó, a coisa que não era, que Deus escolheu. Queridos, a Luca pensa que é brincadeira, Luca, mas cada vez que eu vou gravar o programa na TV, que tu fica lá me ouvindo, eu fico todo errado. Você já viu a voz da Luca, irmão? Uma voz grave, ela apresenta o jornal do meio-dia, né? Voz grave, bonita. Os meninos passam cortado comigo lá para fazer a gravação do Lideres. Agora eles desistiram, só pastor, você que vai editar o vídeo. É muito erro, cara. Não, deixa que eu edito. Às vezes eu tenho que cortar 50% do que eu falo. Eu me sinto alguém que não sou. Não sou, irmão, não tenho perfil, não tenho cara, não tenho voz, não tenho tamanho. Eu me sinto isso, não é demagogia, não é falsa modéstia. Às vezes dá um ímpetuzinho de arrogância, dá, de vez em quando a gente tenta, o espíritozinho do pavão tenta entrar. Só que na maioria das vezes, deixa eu abrir meu coração aqui, na maioria das vezes eu sofro pela minha incapacidade reconhecida. Eu me sinto um improvável na maioria das coisas que eu faço. E as pessoas chegam para mim e falam as coisas, irmãos. Eu me sinto esse Jacózinho aqui, de uma família destruída, em todos os aspectos que você imagina, financeiramente, moralmente, socialmente, família descompensada pelo vício. Ainda bem que Deus tem colocado tantas pessoas boas no meu caminho. E eu aproveito, irmão. Eu aproveito. Para encerrar, Salmos 135, versículo 4 diz: porque o Senhor escolheu para si a Jacó. Deus não escolheu Jacó para os outros, Ele escolheu para ele. Quando você entender que Deus escolheu você primeiro para Ele, você vai passar mais tempo com Ele e menos com os outros. E quanto mais tempo você passar com Ele, menos você quer passar com os outros, mas você vai porque tem que ir. E quanto mais tempo você passar com Ele, mais você vai amar os outros. E quanto mais tempo você passar com Ele, mais você vai querer servir os outros. E quanto mais tempo você passar com Ele, mais você vai se preocupar com os outros. Quanto mais tempo você passar com Ele, menos você vai ofender os outros. Quanto mais tempo você passar com Ele, menos você vai se preocupar com a opinião dos outros. Quanto mais tempo você passar com Ele, menos você vai querer se diminuir para caber na cabeça de pessoas pequenas.
Quanto mais tempo você passar com seu Deus, mais você vai reconhecer o seu valor, mesmo você entendendo que você não é nada. Mas você tem valor porque foi pago um alto preço por você. Deus, quando quis demonstrar o seu amor por você, Ele só deu o melhor que Ele tinha, e o único que Ele tinha. Então isso é motivo sim para você se amar, para você se aceitar, mesmo feinho, mesmo gordinho. Eu sei, quando você se olha de pelado na frente do espelho, você desanima, né? Ou é só eu? Se olhar de lado, então, irmão, a bunda foi dar um rolê, parece que a bunda veio para a barriga. Mas Deus sabe que a sua essência não é isso, não é a sua estética. Você é o Jacó de Jesus, porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu tesouro. Diga comigo, valor. E Deus disse: para seu tesouro peculiar. Diga, exclusividade. Diga assim: eu não só tenho valor, mas eu também sou exclusivo dele.